Sombra. Uma pessoa, para ter evolução, necessariamente, ela tem que trabalhar a sombra. Ela tem que integrar a sombra, tem que pegar a sombra, colocar luz à sombra, trazer a sombra para a personalidade, ok? O que é sombra? A sombra é tudo aquilo que a pessoa reprime. Tudo aquilo que a pessoa reprime na vida dela vira sombra. Exemplo, uma pessoa sofreu abuso sexual. A pessoa sofreu um abuso sexual e ela reprimiu isso. O que significa reprimir? Ela guardou para si, não contou para ninguém. Isso vai para a sombra. Uma pessoa teve um comportamento homossexual e ela é heterossexual, só que ela teve um comportamento homossexual. Vai para a sombra. Uma pessoa teve pensamentos homossexuais. A grande maioria já teve, tá? Pensamentos homossexuais. E ela não comete isso com ninguém. Nunca comentou com ninguém. Teve pensamentos. Normal. Coisa normal. E isso é uma coisa que ela reprime. Outros casos. Uma pessoa foi extremamente rejeitada e também comenta isso com ninguém. Vai para a sombra. O que acontece quando vai para a sombra? Lembrando que tem casos em que aconteceu o fator trauma na vida da pessoa, só que o próprio inconsciente dela bloqueou para ela não lembrar mais. Então, nem se ela quisesse não reprimir, ela não consegue. O próprio inconsciente bloqueou e isso já é considerado uma repressão. Complicado, né? Acontece muito com morte de pai e mãe, quando a pessoa é criança, né? Um trauma muito forte, o inconsciente vai lá e bloqueia. Isso pode ir para a sombra também. Pode não, vai para a sombra. A sombra tem de ser trabalhada. A sombra não é só coisas negativas, tem coisas positivas também. Uma pessoa, ela teve uma grande oportunidade de oferecer uma ajuda, ela queria ajudar, só que não conseguia, era tímida. Por algum motivo, ela não ajudou. Vai para a sombra. O fator, né, aquela ajuda que ela não deu, vai para a sombra. A coisa positiva. Diversos fatores. Ou seja, da sombra tem muitas coisas positivas e negativas. Em sua grande maioria, negativa, mas também tem positivas. Mas, sendo positiva ou negativa, quando é positiva, colocou luz ótimo. E quando é negativa, colocou luz ótimo também. Por quê? Porque a sombra, esse fator negativo, tá? Quando se coloca sombra, essa energia negativa, ela migra para a ponta positiva. Então, colocar luz na sombra sempre é uma coisa maravilhosa. A pessoa vai integrar aquilo ali na personalidade dela. Vamos dar um exemplo, para ficar muito bem entendido. A sombra é diferente, não é um simples traumazinho, não. É um trauma forte que foi altamente reprimido. Completamente reprimido. E isso é sombra. Vamos dar um exemplo, mais um exemplo. Um pai, a criança está na barriga da mãe. O pai quer abortar aquela criança e briga, a mãe não quer abortar, e o pai quer, o pai briga com a mãe relacionado a isso, e aquilo ali, né, essa rejeição fica ali na mente da criança. A criança nasce, tá? Ela era recém-nascido, né? É uma criança, um bebezinho, tá? Tá ali, tá no inconsciente dela, só que não vem à tona. E os pais nunca trouxeram esse fato para a criança, até, né, uma questão lógica, os pais não trouxeram. Só que isso, né, esse fato, sem querer, gera a sombra, porque a criança, ela não é que ela ignora, ela era um feto. Apesar de estar no inconsciente dela, ela era um feto. Como é que ela vai se lembrar disso, comentar, falar de forma natural sobre isso? Complicado, né? É bem complicado isso. Uma criança estava na barriga da mãe, como é que ela vai trazer isso? É uma coisa, só se fizer um trabalho muito forte nesse sentido. O nosso protocolo Voltar na Origem, ele pode fazer esse trabalho. Mas quem não conhece, quem não estuda, não consegue. Fica de mãos atadas. E a criança nunca vai comentar sobre isso. E isso, por si só, esse fator, quando não é comentado, vira sombra, tá? É um exemplo. Eu dei um exemplo bem profundo, né? Vira sombra. Porque isso foi algo que está no inconsciente da pessoa e ela nunca conversou sobre isso, né, de uma forma natural. Nem que não seja natural. A sombra é difícil ser comentado, mas ela ignorou aquilo ali, tá apenas no inconsciente dela. Num caso desse, não foi nem proposital, simplesmente ignorou porque não se lembra, no inconsciente não se lembra. Mas não importa, vai para a sombra, vira sombra. E aí nasce a sombra da rejeição. Toda situação em que significa a pessoa ser rejeitada, ela perde o controle, tá? É o caso clássico de relacionamentos quando terminam, né?
aquele sofrimento, aquela depressão, tudo isso aí é oriundo de sombra. Quando é algo assim muito forte e duradouro, tá? É sombra. Principalmente quando em casos de agressão física, típico de sombra. Típico de sombra. Violência doméstica, né? Em sua grande maioria, né? 95%, né? No caso de violência doméstica, homem agredido a mulher. Quando a mulher agride o homem, tem um holofote, porque, né? O homem, como um ser mais forte, né? É uma coisa até que aceitável, entre aspas. Mas a mulher batendo no homem é uma coisa que o povo olha, eu sei que ela comenta, mas deixa pra lá. Agora, se é um homem batendo na mulher, por ele ser mais forte, é uma coisa que agride, porque é covardia, né? Mas, nos dois casos, tanto a mulher batendo no homem, porque, sei lá, porque o homem traiu a mulher, né? E o homem bateu na mulher porque a mulher o traiu, tá? Na verdade, o que tem aí é, em sua grande maioria, uma sombra da rejeição que foi tocada. Aí por isso que perde o controle. Nesse caso, pode ser só machismo? Pode também, né? Mas geralmente, para o homem perder esse controle e agredir, é a sombra que foi tocada. Tá? Isso é Matrix. O cara vai ser preso, em vez da sombra ser trabalhada, não, ele vai sair da cadeia pior do que ele entrou, né? Porque vai ter todo aquele malefício daquela energia negativa da cadeia, juntando com a sombra que só foi mais reprimida, né? Então, a Matrix é isso, né? A pessoa vai presa e sair pior ainda. Se pegasse essa sombra e fosse trabalhado, ótimo. Seria um benefício enorme para a sociedade. Só que não é isso que acontece, infelizmente. Isso é a Matrix. Bom, por que a sombra existe? A sombra existe, em sua grande maioria, não são todos os casos, mas em sua grande maioria, a sombra existe justamente para que essa sombra seja trabalhada e a pessoa possa usufruir da energia, da ponta positiva da sombra. Exemplo, é o caso clássico. A pessoa, ela nasce com um propósito de vida X, seja ele lá qual for. E a pessoa não está no propósito de vida dela. Não está. Só que existe um propósito de vida. Nisso, existe um arquétipo feminino, um arquétipo primordial chamado Ananke. Esse arquétipo, todo mundo tem esse arquétipo, um arquétipo feminino primordial, todo mundo tem. É um arquétipo em que impulsiona uma energia em prol da pessoa entrar no propósito de vida. O tempo inteiro, tá? O tempo inteiro, tá? Se a pessoa nasceu para jogar futebol, ela tem que jogar futebol. Se a pessoa nasceu para criar roupas, ela tem que criar roupas. Se a pessoa nasceu para escrever livros, ela tem que escrever livros. Se a pessoa nasceu para ensinar física quântica, ela tem que ensinar física quântica. Se a pessoa nasceu para nadar, ela tem que nadar. E se ela fizer qualquer uma dessas situações, essas e qualquer outras, tá? Qualquer propósito de vida, quando a pessoa entra, né, a vida dela faz isso aqui, ó, cresce. Sempre falamos isso e vamos estar sempre repetindo. E como existe esse arquétipo feminino chamado Ananke, tá? Só que muitas vezes esse propósito de vida choca com o ego. O ego não quer aquilo ali, isso aí não, né? E aí, isso aí é uma coisa que o ego, né, raciocinando. O ego é a própria pessoa, né? Isso aí não é uma coisa que vai me dar status, não vai me dar poder, etc e tal. Isso aí eu não gosto. O meu pai e a minha mãe não gostavam disso aí. Meu pai e minha mãe faziam isso, então eu quero fazer o que meu pai e minha mãe faziam e tudo mais. E por aí vai. O ego muitas vezes reprime. A sombra nada mais é do que uma fonte de merecimento para a pessoa. Porque toda dor que a pessoa sente gera crédito. A dor é como se fosse um pagamento. Sentiu dor, tá pago alguma coisa. Sentiu dor, tá pago. Sentiu dor, tá pago. Sentiu dor, tá pago. Ok? Lembra? Crédito e débito, né? A pessoa ajudou alguém, crédito para ela. Se a pessoa sofreu, crédito para ela. Se ela fez mal a alguém, débito para ela. Então, essa pessoa tem que ter bastante crédito para a energia da aceitação entrar dentro dela. Ok?